O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vi ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gostaria de saudar inicialmente os padres barnabitas, de modo particular, o reitor da Basílica Santuário, Padre Assis, Padre Giovanni, que faz parte do Conselho Provincial dos Barnabitas, juntamente com o Padre Mário e demais sacerdotes, diáconos dos Barnabitas. Estamos reunidos, irmãos e irmãs, para celebrar o 7º dia de nosso irmão no sacerdócio, Padre Luciano Brambila. As últimas palavras de Nosso Senhor na cruz foram justamente estas: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quem dera morrer com essa frase na boca e no coração. Sobretudo, quem dera morrer totalmente consumidos no serviço de Deus, numa entrega de amor cheia de intensidade, como foi nosso querido irmão no sacerdócio, Padre Luciano Brambila, como membro e servo da congregação dos padres barnabitas e no seu ministério sacerdotal na igreja, tanto na Itália como aqui no Brasil, de modo particular aqui no Pará. Começamos a nossa vida espiritual entregando-nos a Deus no momento do batismo. Reafirmamos essa entrega durante toda a nossa vida e naquele momento, Deus sabe quando, quereríamos também colocar-nos nas mãos de nosso Pai do céu e morrer com a confiança de uma criança que simplesmente dorme nos braços do seu Pai para acordar sob a contemplação do olhar amoroso do eterno Pai. Quando refletimos sobre a existência humana, não podemos omitir o aspecto da transitoriedade da nossa vida. Somos peregrinos, viandantes, sempre estamos a caminho. Por mais importantes que sejam o passado e o presente, um projeto de vida bem elaborado deverá incluir o futuro. Mas qual o futuro da pessoa humana, da humanidade, do mundo? Observamos que a esperança dinamiza a vida para frente, para um acabamento. Somos imperfeitos, mas perceptíveis. Alimentamos sonhos a realizar. E quantos sonhos que se tornaram realidade sob o ministério do Padre Luciano Brambila. Sonhamos um homem novo, um mundo novo, um povo evangelizado, uma igreja atuante. Sabemos que a fé cristã proporciona-nos confiança em nosso futuro. Sua experiência constituinte é a ressurreição de Cristo.
A todos que nele creem, promete vida eterna em comunhão com Ele. A ressurreição dos mortos e a vida eterna integram o cerne da própria fé. É isso que a torna a mensagem da boa nova da salvação. Fé cristã é crença numa vida além da morte. Nós cristãos estamos desde sempre imergidos neste mistério da vida, morte e ressurreição de Jesus. Ele, como todo ser humano, experimentou a crueldade da morte e sofreu amargamente a morte de cruz. Porém, a morte não foi a palavra definitiva, pois ele ressuscitou, garantindo assim que toda a humanidade ressuscitará definitivamente com ele um dia. São Paulo nos diz que se Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé, ainda estáis em vossos pecados. São José Maria Escrivá deixou escritas essas palavras cheias de confiança em Deus e que nos ajudam a ver a morte de uma maneira nova. Não tenhas medo da morte, aceita-a desde agora, generosamente, quando Deus quiser, como Deus quiser, onde Deus quiser. Não duvides, virá no tempo, no lugar e do modo que mais convier. Quando? Não sabemos, talvez não seja interessante sabê-lo. Não nos esqueçamos de que a nossa conversão é principalmente obra da graça, o qual não quer dizer que não devamos trabalhar. Talvez por esquecermos da primazia e da eficácia da graça de Deus nas nossas vidas, pensamos ingenuamente que se soubéssemos o dia da nossa morte, nos converteríamos. Ergamo-nos, a conversão e a santidade são principalmente obras de Deus nas nossas vidas. É muito melhor viver na confiança e no amor. Somos filhos de Deus. Ele quer que cheguemos aos céus e nos dará todas as graças para alcançá-lo. Como? Tampouco sabemos. Onde? Podemos morrer a qualquer lugar, em qualquer lugar. O cristão que tem uma sadia curiosidade para ver o rosto de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, vê a morte como a possibilidade de uma realidade desejada. São Francisco de Assis a chamava de minha irmã morte. Logicamente, o desejo não é morrer, mas ver a Deus. A vida é sempre um dom que vem do alto, do Espírito. Mas quando depois da morte se vislumbra uma vida sem fim, seria até lícito desejar a morte, não enquanto fim, mas enquanto condição para ver a Deus, sempre sob a amorosa vontade de Deus. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, como disse a Virgem Maria no ato da Anunciação. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Outro ponto que desejo apresentar é que a morte parece criar um abismo intransponível entre os vivos e os mortos, pois se desfaz todo o relacionamento visível entre uns e outros. Quanta saudade sentimos de nossos entes queridos já falecidos? Quanta saudade aqui na família Barnabita? Quanta saudade de nossos entes queridos, familiares? Quanta saudade também nós, bispos, sentimos do Dom Vicente Joaquim Zico? Quanta saudade do Padre Catel, que partiu há poucos dias? A fé cristã professa que há uma comunhão misteriosa, mas real, entre vivos e mortos. Há uma comunhão de sentimentos entre os vivos e os mortos, a qual não pode ser objeto de experimentação, mas esta comunhão pode exercer uma influência benéfica sobre nossas vidas. Quando rezamos no Creio em Deus Pai, cremos na comunhão dos santos, estamos professando nossa fé nesta comum união entre todos os discípulos do Senhor, entre todos os que foram salvos por sua graça redentora, quer estejam neste mundo, e que nós chamamos de vivos, quer estejam na eternidade, e que nós chamamos de falecidos. São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, exprime a fé da comunidade cristã primitiva ao dizer: estaremos sempre com Jesus. Isto é, no dia final, no desfecho da história,
vivos e mortos, estarão sempre com Jesus. Mas até que chegue para cada um de nós o momento da passagem desta vida para a vida eterna, já nesta terra, nossa existência é transformada pelo poder do Espírito de Deus. Uma vida nova irrompe em nossas vidas mortais, uma nova criação. Não só nossos corpos haverão um dia de ressuscitar, mas desde agora estamos ligados ao corpo místico do Cristo ressuscitado e também unidos uns aos outros e aos nossos irmãos falecidos. Aqui está a grandiosidade da comunhão dos santos, comunhão imperfeita nesta terra, que só chegará à sua plena manifestação no dia final, com a intervenção de Deus, ao ressuscitar nossos corpos. Como afirmou também o Papa Emérito Bento XVI, a eternidade não é um contínuo suceder-se de dias do calendário, mas algo como um momento pleno de realização cuja totalidade nos abraça, e nós abraçamos a totalidade do ser, da verdade, do amor. Quanto a nós, irmãos e irmãs, devemos lembrar as palavras de Jesus em Mateus 25, versículo 13. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Com efeito, como afirmou também meu fundador São Leonardo Murialdo, estamos nas mãos de Deus e estamos em boas mãos. Nossa vida está nas mãos dele. Ele nos deu esta vida, ele pode retomá-la, inclusive de súbito. Com essas palavras, Jesus lembra primeiramente que ele virá. A nossa vida na terra terminará e começará uma vida nova, que não terá mais fim. Hoje, na sociedade odierna, ninguém quer falar da morte. Às vezes as pessoas fazem de tudo para se distrair, mergulhando completamente nas ocupações do dia a dia, chegando até a esquecer daquele que nos deu a vida e que nos haverá de pedi-la para introduzir-nos na plenitude da vida eterna, na comunhão com seu Pai no paraíso. Estaremos prontos para encontrá-lo? Teremos a lâmpada acesa como as virgens prudentes que esperam pelo esposo? Em outras palavras, estaremos no amor? Ou a nossa lâmpada estará apagada, sem óleo? Porque tomados pelas muitas coisas que temos a fazer, pelas alegrias passageiras, pelo coração apegado à posse dos bens materiais, acabamos esquecendo a única coisa necessária, que é amar? Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Justamente por não sabermos nem o dia nem a hora da sua chegada, podemos concentrar-nos mais facilmente no instante que nos é dado, nas preocupações do dia, no momento presente que a providência nos oferece para viver, na nossa família, na vida de oração, na vida de comunidade, na Eucaristia, no bom convívio com nossos irmãos e irmãs, no respeito, na prática e na vivência dos valores cristãos. Na concepção cristã, a morte pode ser comparada com a passagem do casulo para a crisálida, que deixa para trás o invólucro que aprendia para voar livremente pelo espaço. Os mortos permanecem entre nós, não só nas realizações que deixaram nos exemplos de suas vidas, mas nesta comunhão interior, inapreensível, objetivamente, que faz de todos os salvos por Cristo uma só igreja, a igreja peregrina na terra, unida à igreja em purificação e à igreja celeste, até o dia sem ocaso da única igreja gloriosa, dia em que a morte cederá para sempre à vida eterna, no louvor sem cessar do Pai e do seu Filho, no Espírito Santo. Amém.